Olá, nós vamos hoje falar sobre o terceiro setor, algumas questões pontuais e também nós teremos no dia 28 e 29 de novembro, na Assembleia Legislativa, o primeiro seminário para abordar primeiramente temas pontuais do terceiro setor, que vai ocorrer no dia 28. E no dia 29 vamos tratar especificamente sobre a Lei 13.019, que é uma lei nova que obriga, a partir do próximo ano, que todos os municípios se adequem às novas regras desta lei. Portanto, são regras novas para a contratualização entre essas organizações e as prefeituras. Dando sequência às nossas atividades, vamos iniciar com o curso prático Aprendendo a Organizar uma entidade, uma associação. Então, nós temos que falar basicamente do terceiro setor, dos principais aspectos jurídicos, a regularização dos estatutos, lembrando que nós podemos ter uma entidade que já executa serviços ou atividades ou presta algum tipo de auxílio a camadas vulneráveis da sociedade sem que ela esteja regularizada. Ela faz isso de fato, mas não de direito. E aqui nós vamos trabalhar com a questão jurídica, a questão documental. E os títulos que são concedidos pelo poder público, que são aqueles tão famosos de utilidade pública, OCIP, organização social, para que eles servem, por que as pessoas querem tanto esses títulos. E aí nós vamos dando sequência para dizer o seguinte: uma associação ou uma fundação é uma personalidade jurídica adquirida, associação por um grupo de pessoas que se unem em torno de uma determinada causa, de um objetivo comum e que pretendem executar determinadas atividades. Para isso, elas têm que criar o seu estatuto para poder ter a personalidade jurídica. E a fundação já é diferente, é um bem, é um patrimônio que é revestido de personalidade jurídica. Portanto, exige um patrimônio prévio, a associação não exige esse patrimônio prévio. As fundações, elas precisam que o instituidor defina muitas vezes como ele quer que isso ocorra e sempre terão um acompanhamento do Ministério Público, desde o momento da doação daquele patrimônio que será transformado numa fundação. E há uma limitação para as atividades desta fundação. E nós temos também no Código Civil as organizações religiosas, que também compõem essa personalidade jurídica à luz do artigo 44 do Código Civil. Então, no nosso país é plenamente livre, né, a associação de pessoas para fins religiosos e é vedada a interferência do Estado sobre essas entidades religiosas. Então, aí muitos podem perguntar o que é uma ONG, que a gente fica ouvindo ONG, organização não governamental. Primeiro que a ONG é um termo que a gente importou, americano, e transformado em português é organização não governamental, e não é um conceito jurídico. Portanto, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que pode ser uma associação ou fundação. E no slide anterior eu mostrei lá que a partir do artigo 44 ao 53 do Código Civil, que a gente tem as pessoas jurídicas, tá? E que tem como finalidade a defesa de direitos sociais difusos e emergentes, como cidadania, conquista e expansão dos direitos sociais e da democracia. Portanto, quando vocês ouvirem instituição, instituto, entidade, tudo isso é sinônimo de uma organização não governamental e que, juridicamente, ela só pode estar revestida com a personalidade jurídica de associação privada sem fins lucrativos ou de uma fundação privada sem fins lucrativos. Aí nós vamos pensar nesse universo de terceiro setor, porque falando em associações e fundações, nós temos várias, inúmeras, especialmente eu vou dar um enfoque maior às associações, porque as associações são mais simples, a gente vê com mais facilidade, as fundações, como já disse,
todo o sistema de constituição da própria fundação é muito mais complexo, exige patrimônio prévio, exige que o Ministério Público esteja permanentemente velando e acompanhando as ações da fundação, mas a associação é muito mais simples, então é um grupo de pessoas que resolve se associar. Agora, é importante dizer que nós temos algumas pequenas distinções nesse universo das associações. A primeira é de interesse ou caráter público. Então, a gente tem que pensar que é um benefício para toda a sociedade, quando essas pessoas se unem por uma causa social. E é aqui que eu entendo que o terceiro setor se apresenta de uma forma mais vigorosa, quando ele está trabalhando com direitos difusos para pessoas que a gente desconhece quem serão essas beneficiárias das ações dessas organizações sem fins lucrativos, especialmente quando elas captam recursos públicos para a execução de políticas públicas. Então, fica bem delineado o interesse difuso e a forma da parceria difusa, que é entre esse grupo de pessoas das associações privadas sem fins lucrativos em parceria com o Estado. E nós podemos ter entidades que têm origem, inclusive, de empresas, que é o chamado segundo setor, que a gente chama de institutos empresariais, que também são parceiras do Estado. Quando a gente trabalha com um grupo mais restrito de pessoas, que ele está dentro desse cenário de terceiro setor, são grupos de pessoas para ajuda mútua, que a gente chama. Então, quando a ajuda é mútua, os interesses são coletivos. E quando os interesses são coletivos, a gente identifica quem são os beneficiários destas ações. Não é que quando o caráter é público e difuso, a gente não vá identificar quem são os beneficiários. Lógico que vamos identificar. Quando a pessoa tiver acesso à instituição ou for usufruir de algum serviço dessa instituição, ela vai ser cadastrada. Mas o cenário de baixo, aqui de ajuda mútua, está claro que são associações de classe. São associações de moradores, associações comerciais, são clubes sociais, recreativos e esportivos. Portanto, são pessoas que livremente se associam e, pela associação delas, elas geram benefícios coletivos a elas próprias, diferentemente de uma organização de caráter e interesse público, que é onde a gente hoje traz um vigor maior para esse terceiro setor, uma definição clara de que essas instituições hoje são parceiras do Estado, executando muitas políticas públicas. E qual é a vantagem que uma instituição pode ter ao pleitear um título ou uma qualificação? Atenção, muito cuidado com isso. Todo mundo fala, eu quero uma qualificação, eu sou OCIP, eu sou OS, eu tenho utilidade pública, etc, etc. Precisa primeiro saber se há necessidade de pleitear um título desse. Quais são as vantagens de ter um título desse? Porque manter essas qualificações exige um custo altíssimo para a instituição. Então, precisa ver a vantagem, é uma questão matemática, é uma questão de contas. E o que são esses títulos, né? Eles são concedidos a essas entidades no âmbito municipal, estadual e federal. Então, nós temos, no âmbito municipal, o Conselho Municipal de Assistência Social. O que é isto? É um conselho paritário formado por 19 pessoas, sendo 18 pessoas sendo metade do poder público e metade da sociedade civil. A sociedade civil se divide em 3 segmentos: a dos usuários da política pública, a dos trabalhadores de classe da política pública e as instituições propriamente ditas, que são as organizações. E que política pública é executada e qual é o objeto desse conselho? É a política pública de assistência social, que hoje, seguindo a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, nós temos a chamada SUAS. O que é o SUAS? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. A exemplo do SUS, que é o Sistema Único de Saúde,
Hoje, no Brasil, nós temos o SUAS. Então, não é qualquer atividade, não é qualquer entrega de leite ou de cesta básica que é conceituado como política pública. A política pública é decorrente de assistência social, primeiro, como eu já disse, da LOAS, depois do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e foi delimitado por quem? Pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Portanto, nós temos o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Estadual de Assistência Social e o Conselho Nacional de Assistência Social. E hoje, para a gente saber quais são as atividades consideradas de assistência social, nós temos que nos socorrer da resolução número 19 do Conselho Nacional de Assistência Social, que define atividades de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade de assistência social. Exemplificando rapidamente, teremos os abrigamentos, as pessoas com drogadição, entre outros serviços executados pelas organizações que podem ser associações ou podem ser fundações, revestidas de personalidade jurídica com seus estatutos e que, dentro dos objetivos estatutários, definem que, como mote, como a área de atuação, a assistência social. E para que eles façam assistência social, eles não podem criar uma assistência social de acordo com a vontade deles. Eles têm que seguir os parâmetros da LOAS, os parâmetros do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Nós temos também uma outra qualificação de OSCIPS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É uma lei específica e que traz 13 possibilidades de áreas de atuação. Lembrando aos senhores que se inscreverem nos seus estatutos, que fazem as 13 atividades, as 13 possibilidades de desenvolvimento de trabalhos, não farão nada, porque quem faz tudo não faz nada. Então, é importante definir qual é o foco que a instituição vai querer executar. Nós temos também os conselhos da criança e do adolescente, que são obrigatórios. Toda instituição que atuar com política pública destinada à criança e adolescente terá necessariamente a obrigação de se inscrever nos conselhos, seja municipal, estadual ou federal, dependendo da natureza e do âmbito de atuação e da origem do recurso que ela venha a captar por meio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. A mesma coisa para o idoso. Nós temos o Conselho do Idoso. Segue a mesma logística, dependendo do âmbito de atuação. Quais são as vantagens dessas organizações? Quando elas têm essas qualificações, é como se elas tivessem uma chancela pública, um reconhecimento público por aquilo que elas fazem. E, naturalmente, elas têm acesso a benefícios fiscais, seja imunidade ou isenção de algum tributo, seja incentivos fiscais e recursos públicos, como subvenções, auxílios, convênios, que, aliás, os convênios vão acabar a partir de janeiro de 2017, para passar a existir 3 novos instrumentos jurídicos: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. O acordo de cooperação é quando não há recurso envolvido. O termo de fomento é quando a sociedade civil coloca uma política pública e recebe recurso do governo, e o termo de colaboração é quando o governo coloca o seu edital de chamamento para um determinado serviço de política pública e a instituição vencedora vai captar recurso via governo. Então, nós temos aqui, como definição, o quê? Segundo José Eduardo Sabo Paz, que o terceiro setor, quem é ele? É um conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos, dotados de autonomia e administração própria, que apresentam como função um objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil,
visando ao seu aperfeiçoamento. Este voluntariamente aqui, olha, não significa que as pessoas que trabalham dentro da instituição não receberão salários. E hoje nós temos claramente definido por uma lei nova a possibilidade de remunerar dirigentes estatutários, não só os dirigentes executivos contratados pela organização, como os próprios dirigentes estatutários, que são aquelas pessoas que fazem parte do corpo diretivo. Mas isso é matéria para uma outra aula. Agora nós estamos na questão básica. Então, esse voluntariamente significa que aquelas pessoas que se uniram àquela organização, elas o fizeram porque elas são altruístas, porque elas querem contribuir, colaborar. Então, não vamos confundir esse voluntário, em termos de remuneração, com a vontade de participar e fazer mudanças sociais. Aqui na nossa cartilha de terceiro setor da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu pertenço e presido a comissão de terceiro setor, nós criamos essa cartilha, um grupo de advogados e eu, que é o espaço ocupado especialmente pelo conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos que realizam atividades complementares às públicas, visando contribuir com a sociedade na solução de problemas sociais em prol do bem comum. Este é um conceito que nós extraímos do segmento. Mais uma definição de terceiro setor, que é a denominação utilizada para identificar as atividades da sociedade civil que não se enquadram na categoria de atividades estatais, primeiro setor, representados por entes da administração pública, ou das atividades do mercado, que são o segundo setor, representados pelas empresas com finalidade lucrativa. E aqui a gente vê um cenáriozinho bastante interessante, que é a interligação ou a interseção dos vários segmentos. Portanto, caminhar dentro do terceiro setor exige uma logística diferente, um assessoramento, inclusive jurídico e contábil, muito específico, para a gente não ter uma insegurança jurídica ou uma insegurança contábil. Aqui, o setor público, que é o Estado e suas finalidades públicas. O segundo setor, que é o mercado. E como eu já havia dito, do segundo setor nós podemos ter muitos institutos empresariais, o que é muito interessante. Quem é o terceiro setor? É esse que une o segundo com o primeiro e executa atividades de interesse social, tá? Então, ele não é o primeiro, não é o segundo, é o terceiro setor e necessariamente tem que ser formado por entidades com personalidade jurídica sem fins lucrativos na modalidade de associações ou fundações privadas, não são as fundações públicas. E o interesse tem que ser social. Se for um interesse privado, olha o que é que nós temos aqui. Olha a combinação dos resultados. Por favor, agentes, fins e setor. Quando nós temos privados, para fins privados, nós temos quem? O mercado. O mercado é livre, logicamente segue regras, segue legislação, está obrigado a muitas obrigações acessórias e tributárias e jurídicas também, mas os fins são privados. Vamos distribuir os lucros e vamos pôr no bolso. Quando nós temos os agentes públicos para fins públicos, nós temos quem? O Estado. Quando nós temos o agente privado para fins públicos, nós temos quem? Olha nós aqui, o terceiro setor. E quando a gente tem fins públicos, agentes públicos para fins privados, o que é que nós vamos achar? O que é que nós vamos descobrir quando a gente desvirtua a ação? A corrupção. Tá? Então, precisa estar muito claro isso. Alguns dados acerca do terceiro setor no Brasil. Nós temos aproximadamente 500 mil entidades sociais, tá? Só que não necessariamente esses dados foram coletados com base em CNPJ, mas isso não significa que estejam atuantes. A gente estima pelo menos a metade, tá ali, ó, e tá aí. Organizações do terceiro setor, 276 mil atuantes. Nós temos aqui um cenário por região do Brasil,
44% delas na região sudeste, né? Boa parte delas criadas a partir de 1990. Nós geramos, o segmento gera 1,5 milhão de empregos e uma renúncia fiscal altíssima. Essa questão de renúncia fiscal, benefício fiscal, será tratado com mais detalhe, com mais aprimoramento futuramente. O que temos que registrar hoje é o seguinte, que após os anos 90, 1990, só na cidade de São Paulo foram criadas 1.000 entidades por ano. Isso por quê? Porque nós tivemos, a partir de 1988, uma Constituição cidadã, onde prestigiou os espaços públicos, as políticas públicas, os conselhos, a liberdade plena de associação que nós temos no país, só é vedado para fins paramilitares ou fins ilícitos. E o que é que está ocorrendo hoje no país? É um cenário com mais de 200 milhões de habitantes, onde o Estado precisa necessariamente dessas organizações para a execução de políticas públicas, mas precisa de organizações sérias, bem estruturadas, e, portanto, o que é que nós precisamos ver hoje? A profissionalização e a gestão dessas organizações, a captação de recursos, a atuação em rede, a missão, planejamento estratégico, sustentabilidade, oportunidades, fraquezas, eficiência, eficácia, tudo isso é matéria organizacional dessas instituições. E é preciso estar atento, sempre com foco em otimizar os recursos. Um cenário também claro é que até 1960 a gente tinha basicamente 3 segmentos clássicos, que era assistência social, saúde e educação. A partir de 1990 a gente tem um segmento enorme, direitos humanos, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável e por aí vai. Características dessas entidades, elas são privadas e não integram o Estado. Elas são sem fins lucrativos, portanto, elas não distribuem patrimônio. Não ter fins lucrativos não significa que ela não poderá ter superávit no seu balanço. Aliás, aconselha-se isso, que ela tenha recursos em caixa, recursos aplicados, porque ela pode ter problemas até com repasse de recurso público, que não é raro, atrasar esse repasse de recurso público, e ela tem uma folha de pagamento para vencer, ela tem fornecedores para pagar. Senão ela paralisa as atividades dela. E ela paralisando as atividades, quem é que sofre com isso? O beneficiário da ação dela. Portanto, é o munícipe, é o cidadão brasileiro que é beneficiado por políticas públicas executadas por essas organizações e que parte dessas atividades são executadas com recursos públicos, seja com recurso por repasse pelo poder público, seja por renúncia fiscal, que essas organizações obtêm recursos através de renúncia fiscal, mas sempre para quem? Para o usuário da política pública. Elas são institucionalizadas, como eu disse, os estatutos, é o que a gente está vendo aqui, são auto-administradas, são capazes de gerar as suas próprias atividades e são voluntárias. Por quê? Porque são constituídas livremente pelas pessoas, não é imposto. O Estado não impõe a constituição de uma organização. Estou voltando. Importante dizer para vocês, olha aqui, como eu havia dito já no início da nossa aula, a APAE, a ACD, Instituto Ayrton Senna, Instituto FHC, Movimento do Sem Terra, Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco, desculpa, Fundação Getúlio Vargas, Santa Casa de São Paulo, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, Associação de Pais e Mestres, Condomínio, está até com uma interrogação, Associação Médica Brasileira,
IDEC, CIEE, creches, escolas, Associação Brasileira de Filatelia Temática, Associação Brasileira de Imprensa, ABI, OAB, CFC, CRC, CFA, etc., igrejas, seitas, centros espíritas, tenda de Umbanda, Associação de Amigos dos Automóveis Antigos e Clássicos, Associação Brasileira dos Colecionadores de Uísque, Greenpeace, Transparência Brasil, ABONG, GIF, CETES FGV, NEATS PUC, SBDT, IBPT, Associação Comercial de São Paulo, Instituto Pro Bono, Doutores da Alegria, GRAAC, IBCC, São Paulo Futebol Clube, Instituto GESC, etc. Tudo isso é terceiro setor? Em tese seria. Mas dentro daquela divisão clássica que eu fiz lá no início, sobre o interesse coletivo e o interesse difuso, muitas delas aqui cairão. No meu sentir, quando a gente fecha o cenário de terceiro setor, é bom que se diga, o interesse tem que ser difuso. Há uma tendência no Brasil do crescimento desse segmento de organizações, mas com interesses difusos, porque muitas delas têm interesses coletivos, é uma coletividade, como eu já havia dito. Portanto, num conceito, isso tudo é terceiro setor? Sim e não, mas categoricamente eu posso dizer que aquelas que não executarem políticas públicas estão fora do segmento terceiro setor. Elas têm a roupagem jurídica, elas são associações privadas e que não distribuem lucro, na grande maioria, ou fundações. Mas é para um âmbito e um universo coletivo de pessoas, não para um universo difuso porque está executando política pública. Então, entidades grandes, pequenas, desorganizadas, com altas e baixas receitas, diversas formas de atuação. É preciso prestar muita atenção nisso. A finalidade e o público-alvo, né? E o que é que a gente precisa num estatuto? A legislação básica é a partir do artigo 44 ao 53. Eu preciso de objeto social, a classe dos associados, fontes de recurso e governança. Cláusulas obrigatórias previstas no Código Civil e na Lei de Registros Públicos e disposições facultativas. Lembrem-se que, independer de inscrição em Conselho Municipal de Assistência Social, em Conselho da Criança e do Adolescente, é bom analisar a legislação que criou os conselhos e as exigências que eles muitas vezes têm nas próprias resoluções que eles editam para a inscrição das instituições. Conforme eu disse, está aqui cláusulas facultativas, que são essas. Então, você prestar atenção nas legislações específicas quando se vai pleitear algum tipo de inscrição ou registro público. A denominação é muito importante da instituição, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação, bem como o tempo de duração. Normalmente, a gente coloca por prazo indeterminado. O modo pelo qual ela se administra e representa a entidade, quem é que representa, ativa e passivamente, judicialmente, extrajudicialmente, normalmente ao presidente. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações da entidade. Quais são os requisitos quando você vai admitir um associado? A questão da demissão do associado tem que estar expressa ali com direito à ampla defesa para que ele possa se defender de eventual conduta que ele teve, que ele está sendo normalmente suspenso, advertido, suspenso até a exclusão. E os direitos e deveres dos associados? As fontes de recursos pelas quais eles administram a instituição, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos. Lembrando aos senhores que instituições pequenas não precisam ter estruturas de governança muito grandes. É importante ter uma diretoria bastante enxuta, mas que efetivamente execute as suas atividades. Estruturas grandes são para entidades grandes, exatamente para que haja um controle maior sobre todas as ações. Condições para alteração e disposições estatutárias e para a dissolução e extinção da entidade e o destino do seu patrimônio, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores ou diretores, a forma de gestão administrativa e de aprovação das próprias contas, que são cláusulas obrigatórias.
A governança das associações e das fundações está clara aqui, olha. Quem delibera, quem é o órgão máximo nas associações é a Assembleia Geral. Nas fundações é o Conselho Curador. Você pode ter nas associações o Conselho de Administração, e ali está como opcional. Opcional por quê? Como eu disse, não há necessidade para uma entidade pequena. Isso é no decorrer do crescimento da entidade que você cria. O Conselho de Administração também na fundação, um Conselho Consultivo, que também é opcional, tanto nas associações como nas fundações, um Conselho Técnico, que também é opcional. A diretoria executiva não é opcional, você precisa ter necessariamente, porque quem é que faz a gestão da entidade? Um conselho fiscal, nas associações, é opcional, mas se você for obter qualificação de organização de OCIP ou OS, é obrigatório que você tenha um conselho fiscal, que aprova contas. Nas fundações é obrigatório. E um regimento interno a gente aconselha bastante, porque muita coisa não está escrito no estatuto, mas está num regimento interno para que a própria instituição possa seguir. Inclusive, qual é o papel de cada um dos dirigentes. Normalmente, a sobreposição e confusão de funções. Para a gente funcionar, para uma instituição funcionar, o que ela precisa, obrigatoriamente? Ela é quase uma empresa. Na verdade, ela tem personalidade jurídica de associação ou fundação privada sem fins lucrativos, mas a atividade dela e atuação e gestão tem que ser empresarial. Nunca esquecendo dos objetivos e dos fundamentos que a criaram. Quais foram os motivos que aquelas pessoas se associaram ou que aquele instituidor definiu como o mote daquela fundação. Isso é muito importante não perder de vista. Precisa estar sempre cuidando disto. Mas ela tem uma atividade do dia a dia empresarial. Então ela precisa se inscrever. São registros legais. Secretaria da Receita Federal, para ter o CNPJ. Cadastro da Prefeitura, contribuintes mobiliários do CCM e alvará de funcionamento. INSS, porque ela vai ter empregados e ela vai ter que fazer recolhimento. Caixa Econômica Federal, para ter a inscrição do Fundo de Garantia. Outros órgãos, levando-se em consideração as atividades envolvidas e obrigações acessórias. ICS, ISS e ICMS, quer dizer, se ela prestar serviço, ela vai ter que pagar ISS. E também, se ela vender mercadorias, se ela fizer compra e venda de mercadorias, ICMS. COMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, como eu já disse, se precisar, se estiver lidando com assistência social. CONSEAS, que é o Conselho Estadual, e o CNAS, que é o Conselho Nacional. O CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente. Que registros são obrigatórios? Na Receita Federal, CNPJ, cadastro de contribuinte municipal, alvará de funcionamento, como já havíamos dito. INSS, Caixa Econômica Federal, para o fundo, COMAS, CMDCA, etc. Os facultativos, quem são eles? As qualificações, obviamente, que são SEBAS, OCIP, Organização Social, Utilidade Pública Estadual e Utilidade Pública Municipal. Quais são os benefícios e vantagens e consequências dos títulos, certificados e qualificações? Quer dizer, não basta querer ter, primeiro que é difícil para ter, segundo, para manter também é uma dificuldade grande. Para que eles servem, esses títulos? Para diferenciar as entidades que os possuem, inserindo-as num regime jurídico próprio. Demonstrar à sociedade que ela possui credibilidade. Facilitar a captação de investimento privado e obtenção de financiamento. Facilitar o acesso a benefícios fiscais, possibilitar o acesso a recursos públicos, assim como a celebração de convênio e parcerias com o poder público. Lembrando que a partir de janeiro acabam-se os convênios. Passam a existir o termo de fomento e o termo de colaboração. Possibilitar a utilização de incentivos fiscais pelos doadores. Portanto, alguns certificados, eles permitem que o doador de recursos para aquela instituição, desde que sejam pessoas jurídicas pelo lucro real, que fazem declaração de imposto de renda pelo lucro real, tenham dedução na hora de pagar o imposto de renda. Então, aquele
recurso que seria destinado para o pagamento de imposto de renda é a chamada renúncia fiscal, que ele destina para doação para a organização sem fins lucrativos. A mesma coisa com pessoas físicas, lembrando que são pouquíssimas as situações em que a pessoa física no Brasil tem renúncia fiscal porque doa para algum fundo. Doa, se ela doar pessoa física para criança ou adolescente, e também tem que ser pelo regime completo do imposto de renda, né? Não pode ser o simplificado, ela também vai ter alguma renúncia fiscal. Esses certificados todos, lembrando que a gente começa com eles em esfera municipal, estadual e vai até o federal. E as escolhas por essas certificações, como eu já disse, depende de uma análise interna da instituição. Por que ela quer, para que ela quer, se é válido, se é interessante, qual é o custo de manter isso, qual é o impacto financeiro que vai existir nisso tudo e quais são as vantagens, né? Quero lembrar que Utilidade Pública Federal é uma certificação de âmbito federal que foi revogada. E a grande vantagem que ela tinha, e que as instituições gostavam muito desse título, é que o doador, como eu disse, poderia abater do imposto de renda dele a doação que ele fez para a instituição. Mas hoje já não existe mais no âmbito federal, mas ela se mantém ainda no âmbito municipal e no âmbito estadual. Porém, existe aí um conflito. Como eu disse inicialmente para os senhores, os dirigentes podem ser remunerados, mas se eu mantiver a utilidade pública no âmbito municipal e no âmbito estadual, por conflito dessas legislações municipais e estaduais, eu não posso remunerar dirigentes. Então, utilizado o mecanismo de renúncia fiscal e dessas certificações, exige uma análise tributária e jurídica prévia, tá? Para ver se há interesse nisso. O SEBAS, que é o chamado Certificado Beneficente de Assistência Social, que é obtido perante os Ministérios da Saúde, da Assistência e da Educação, e é um certificado conferido só para esses 3 segmentos de atividades, de acordo com a Lei 12.101 de 2009, é para quê? É isenção de cota patronal das entidades. Portanto, isso representa muito para hospitais, para escolas. Novamente, eu volto a dizer, depende da análise tributária e contábil e jurídica para ver a vantagem de manter um certificado. Organização social é uma qualificação outorgada pelo poder público, normalmente para que a instituição faça gestão em equipamento que é público, é um ato discricionário, é o próprio poder público e a pasta correspondente que outorga essa qualificação. E a OCIP é uma outra qualificação que a gente já vem falando durante a aula toda, essa é obtida perante o Ministério da Justiça. A utilidade pública, como eu já havia dito, vejam só, ela era de 1935, até o ano passado ela estava em vigência, hoje ela não existe mais no âmbito federal, tá? A OCIP, como eu disse, é perante o Ministério da Justiça e é importante olhar a lei específica, porque não é para todo tipo de finalidade e objeto de atuação da instituição que é possível. E o SEBAS, como eu disse, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é a grande menina dos olhos de todo mundo, mas precisa ver se precisa manter aquilo, porque ele te dá a renúncia fiscal de pagamento de cota patronal, que representa muito, muito dinheiro, mas dentro de uma estrutura de gestão necessária. E só é possível para 3 segmentos: saúde, assistência social e educação. Não adianta que o pessoal da cultura não vai conseguir, o meio ambiente não vai conseguir, sustentabilidade não vai conseguir, direitos humanos não vai conseguir, tá? Nós já falamos sobre os certificados aqui e a gente mostra aqui ao lado, exemplificativamente, como é que sai o certificado lá de Brasília para as pessoas terem uma familiaridade, né? O que permite a OCIP, quais são as vantagens dela, né? A organização social, como eu já disse, que é uma outorga pela pasta do próprio gestor público, que certifica determinada instituição.
E também existe uma lei específica, e não é para qualquer tipo de atividade. Nós temos com bastante clareza, tanto a nível federal, porque é a lei de organização social, nós temos uma lei federal, nós temos uma lei estadual e nós temos uma lei municipal. A área de saúde é uma área muito utilizada para as organizações sociais. E a vantagem é que ela faz com que o poder público tenha mais agilidade nas atividades. Bem, este é o cenário do terceiro setor. A gente pretende, com isso, ter mostrado para vocês rapidamente, nesta primeira aula, qual é o cenário. Qual é a forma que a gente constitui uma organização, a roupagem jurídica, a observância do Código Civil, Lei de Registros Públicos, as finalidades, porque não adianta querer constituir uma associação se as finalidades não estiverem de acordo, leis paralelas que a gente tem que observar, títulos e qualificações que também exigem que a gente observe as legislações específicas e os conselhos de políticas públicas. Isso tudo são matérias necessárias e básicas para que a gente organize uma instituição, para que a gente dê a roupagem jurídica a ela, para que a gente busque as inscrições perante a prefeitura, Estado, enfim, todas as inscrições obrigatórias, e que a gente inicie a atividade de uma entidade. Eu espero contar com vocês para a próxima aula, onde a gente vai aprofundando outros temas e outras questões atinentes ao terceiro setor.